Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a comédia Superstore. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta por mais um vídeo. Está escrito: nem só de dramas existenciais viverá o homem. Hoje eu vou falar de uma comédia muito boa, muito engraçada, chamada Superstore, que está disponível no catálogo da Prime Video. Não estou ganhando nada para falar sobre isso, mas está lá disponível as 4 primeiras temporadas. E ela é produzida por um dos criadores do The Office, o Josh Spitzer. E também tem no seu elenco a América Ferreira, a eterna Ugly Betty dos Estados Unidos. Mas antes de falar sobre a série, já que você chegou até aqui no nosso canal, já aproveita e já se inscreve, assina as notificações, curte esse vídeo, comente, compartilhe, vamos fazer o nosso canal crescer. Agora, se você já é nosso inscrito, meu muito obrigado por voltar para acompanhar este vídeo. Cara, é muito engraçado que assim, mas essa quarentena acabou fazendo a gente descobrir muita coisa. Superstore é uma comédia muito boa, que está na sua 5ª temporada, e só agora nós ouvimos falar sobre ela. E não só ouvimos falar, a gente percebe, pelo menos aqui no Brasil, que a série tem ganhando cada vez mais fãs, as pessoas estão cada vez mais falando de Superstore. Mas, já que está todo mundo falando de Superstore, vou falar um pouquinho então desta série incrível. Bom, Superstore se passa dentro de uma grande rede de supermercados, mais ou menos parecido como o Walmart, o Carrefour. E lá dentro nós acompanhamos a vida dos seus funcionários. Quem já conhece The Office, Parks and Recreation, deve estar acostumado com esse tipo de comédia, que faz rir muito mais pelas situações surreais e pelo constrangimento. Eu particularmente amo esse tipo de comédia. Lá nós vamos encontrar a Amy. A Amy é uma funcionária muito dedicada e que está sempre tentando fazer o melhor pelo seu trabalho. E vamos encontrar o Jonah, um jovem de classe média que acabou de abandonar a faculdade e está buscando uma vida, vamos dizer assim, mais simples, e entra nesse mercado. Além, é claro, de todas as outras personagens que tem ali, cada um com as suas histórias: a Dina, o Mateu, a Cheyenne, o Marcos, a Sandra, a Carol, enfim. Por que é muito engraçado? Bom, se você curte o estilo, como eu já mencionei, se você curte o estilo de The Office, essa é a série essencial para você rir e gargalhar nessa quarentena. A gente está precisando, né? O clima anda tão pesado, tá tão sobrecarregado, que a gente está precisando de coisas leves. Vamos tirar esse cemitério das costas. Mas o mais interessante do Superstore é que ela não tá ali simplesmente para te fazer rir. Não é uma comédia boba. É uma comédia que tem um alto poder crítico, principalmente contra o capitalismo, especificamente o tipo de capitalismo praticado no mundo atualmente. Um capitalismo necrosado, que está interessado muito mais em sugar, como se nós fôssemos meras laranjas, e depois que espremesse todo o nosso suco, restasse somente o bagaço. E aí você vai ter uma série de discussões acerca disso. E também críticas bastante pontuais com relação aos hábitos de consumo de cada um. É curioso quando a série consegue te fazer rir com esses temas, porque geralmente esse tipo de assunto seria abordado de uma forma muito mais pesada. A trama não passa a mão em absoluto, ela não passa pano de jeito nenhum, ela toca na ferida quando é preciso ser tocada. Nas temporadas mais recentes, principalmente a partir da 4ª, a série também começa a abordar assuntos muito pertinentes ao que os estadunidenses têm passado ultimamente, principalmente em relação à imigração. Nós temos uma personagem ali que está clandestino nos Estados Unidos e depois dessa nova política do Trump será deportado, então a gente tem esse momento sim. Nós temos também uma abordagem dos movimentos sindicalizados que buscam reunir os trabalhadores e lutar por condições mais dignas. Você vai observar diversas vezes que muitas brigas os funcionários da Cloud9, que é o mercado fictício, a grande rede varejista fictícia,
você vai perceber que aqueles empregados eles têm muitas reclamações referente a planos de saúde, licença maternidade, aposentadoria. Parece de um outro país que a gente conhece, não é mesmo? Para quem pensa que tudo é a mil maravilha, né? Para quem acredita que o mercado estadunidense trata bem seus funcionários, Superstore acaba sendo um panorama interessante sobre o que acontece por lá. Claro que de uma forma bastante cômica, de maneira que a gente consiga rir. A gente fica até, em alguns momentos, fica até meio constrangido de dar risada, mas quem assistiu Superstore sabe do que eu estou dizendo. A série ela vai evoluindo ao longo das temporadas e vai se tornando cada vez mais interessante. Não perdeu o pique totalmente, não. A última temporada, ela deixou de exibir o último episódio por conta da pandemia. Então nós tivemos apenas 21 episódios, mas nada disso comprometeu a trama em si. É muito curioso a maneira também que a série, numa das passagens, o Mateu, que é o personagem filipino que está clandestino ali, ele, logo num dos episódios que ele foi preso, e aí ele vai dar um depoimento para uma das amigas que vai visitá-lo, e ele comenta assim que ele não entende por que os guardas ficam gritando o tempo todo com ele em espanhol, sendo que ele não é latino. Uma outra crítica que a série faz é com relação à automação de alguns trabalhos. Aqui no Brasil nós já temos alguns desses modelos, né? Você mesmo em alguns supermercados, algumas redes, você mesmo passa as suas compras e a gente vê que isso também acontece. E os funcionários ficam meio preocupados disso acabar tirando o emprego deles. E aí surge também novamente uma boa crítica aí sobre o trabalho. A série também fala sobre baixos salários versus quantidade de horas trabalhadas. Por muitas vezes você vai encontrar as personagens reclamando muito da carga de trabalho e do pouco que elas recebem por isso. Então elas têm que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos para manter um sistema pelo menos digno assim de vida. E nesse momento eu acredito que Superstore presta um grande serviço para que a pessoa consiga perceber qual seja o valor do seu trabalho. Eu já tinha comentado sobre isso aqui quando eu assisti ao documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, mas Superstore ele faz humor, e um humor bastante crítico, com algo que quando você para pensar, a vontade que tem é deitar ele no colchãozinho e chorar em posição fetal. Porque quando você pensa em você como trabalhador, principalmente agora em período de pandemia, ali você percebe o quanto o seu trabalho não vale absolutamente nada. Quando você é obrigado a sair da sua casa e enfrentar um ônibus lotado, um metrô lotado, longas horas até chegar ao trabalho, passar lá 8 horas do seu dia, o tempo que você tem para um almoço ou para um descanso, ele acaba não sendo aproveitado da maneira devida porque você está muito longe da sua residência, e aí no final do dia você tem que enfrentar tudo aquilo de novo, ônibus lotados, metrôs lotados, um longo caminho de volta para casa, você fica completamente esgotado em casa, que a única coisa que você quer fazer é tomar um banho, comer e descansar. E tudo isso ainda dentro de uma pandemia. Aí você começa a perceber que você como trabalhador, você é muito pouco, você é só mais uma peça. E quando eu falo peça, eu acabo me lembrando de peças são substituíveis. E você é. Quando você decide se rebelar contra tudo isso, você automaticamente é descartado. Se você fica doente muito tempo, você é descartado. E a gente tem garantido, principalmente aqui no nosso país, através das recentes leis trabalhistas, das constantes reformas promovidas, sempre pensando na classe empresarial e pensando cada vez menos na classe trabalhadora, você percebe o quão você não vale nada, o quão você é substituível. Superstore, ele é uma série muito franca em relação a isso, e mesmo assim te proponha a sorrir, a dar risada dessa situação. Em alguns momentos, como eu falei, é um riso pelo constrangimento, quando você se identifica naquelas situações expostas ali
e percebe o quão pouco você pode fazer para mudar a situação, a série bate de uma forma muito acachapante e aí você precisa dar um suspiro. Que bom que às vezes a série ela traz isso e te faz dar risada, porque se não fosse assim, ia ser uma série muito pesada. Superstore, como eu falei, está disponível as 4 primeiras temporadas na Prime Video, então você pode estar assistindo essas temporadas todas, não vai se arrepender, tá bom? E além de te fazer rir, ela serve também para essa reflexão aí sobre o mercado de trabalho e como o Deus capitalismo enxerga você, mero trabalhador. Superstore foi a dica que eu dei no vídeo de hoje. Espero vocês para um próximo vídeo. Se você já assistiu a série, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não assistiu e vai assistir depois desse vídeo, assiste lá, depois volta aqui e conta pra gente. Grande beijo pra vocês e até o próximo.